vou contar aconteceu comigo quando eu era guri, mas me lembro de cada detalhe como se fosse ontem. Moro hoje numa cidade grande, longe daquelas bandas, mas não tem noite que eu não pense no que vi. Não tem noite que eu não acorde suando frio, vendo de novo aquela coisa me encarando. Era janeiro de 1983. Eu tinha acabado de fazer 14 anos e estava passando as férias na propriedade do meu tio Valdomiro, lá para os lados de Alegrete, na fronteira seca do estado. A estância ficava a uns 40 quilômetros para dentro do campo, longe de tudo. Meu tio era tropeiro, homem duro que tinha passado a vida inteira lidando com gado e cavalo. A pele dele era curtida pelo sol e pelo vento da campanha, e ele falava pouco, mas quando falava era para valer. Eu ia para lá todo verão porque gostava da liberdade do campo, de poder andar a cavalo, de acompanhar a cachorrada quando saía para caçar tatu e capivara. Meu pai deixava porque dizia que menino tinha que aprender a ser homem longe da cidade, onde não tinha moleza. Naquele verão tinha uma coisa estranha acontecendo na região. Desde o fim de dezembro vinham aparecendo bichos mortos nas fazendas. Não era a morte comum, de doença ou velhice. Os animais apareciam despedaçados, com marcas que não batiam com nada que a gente conhecia. Tinha cavalo adulto com a barriga aberta, touro reprodutor com o pescoço arrancado, porco gordo estraçalhado no meio do chiqueiro. O jeito que os bichos morriam não fazia sentido. Meu tio me contou que um puma podia matar um cavalo, mas comia só o que precisava e ia embora. Aquilo que estava matando na região não comia quase nada, só destroçava e deixava os corpos largados. Parecia que matava por matar, por raiva mesmo. Por causa disso, meu tio foi bem claro comigo no dia que cheguei. Disse que eu não podia me afastar da sede. Disse que depois que escurecesse, eu não botava o pé para fora de casa por nada. Disse que tinha coisa esquisita andando por ali e que era melhor ficar quieto. Eu obedeci porque conhecia o temperamento dele e sabia que quando falava daquele jeito não era brincadeira. Além do mais, eu mesmo já tinha visto coisas estranhas naquelas andanças. Eu sempre gostei de bicho. Sempre estudei sobre eles nos livros que conseguia da biblioteca da escola. Sabia reconhecer rastro de quase tudo que andava pelo campo, mas as histórias que meu tio contava não batiam com nada que eu tinha lido. Numa sexta-feira, logo depois do meio-dia, meu tio apareceu com a caminhonete na frente da casa da minha mãe, lá na cidade. Eu já estava pronto, com a mochila e as botas. Quando subi na cabine, vi que ele tinha deixado a Winchester dele encostada bem perto do banco, carregada. Aquilo já me deixou com um frio na barriga. Meu tio não era de andar armado sem motivo. Ele olhou para mim, não disse nada, só deu a partida e saímos. A estrada era de chão batido, cheia de buraco e ondulação. Levamos quase 2 horas para chegar. Quando já estava escurecendo e a gente se aproximava da porteira principal da estância, foi que a gente viu. Tinha 4 homens na beira da cerca da propriedade vizinha. Estavam todos em volta de um vulto escuro no chão. Meu tio freou a caminhonete, virou ela na direção deles e acendeu os faróis. A luz iluminou a cena toda. Os 4 estavam armados com espingarda e tinham uma cara de quem estava assustado de verdade. Ficavam passando a mão na cabeça, olhando para o mato em volta, nervosos. No chão tinha um porco grande, estirado. Meu tio então pegou a Winchester, abriu o porta-luvas e tirou o 38 dele de lá dentro. Me entregou o revólver e disse para eu ficar no carro, de olho em tudo. Disse que se acontecesse qualquer coisa, eu já sabia o que fazer. A arma estava carregada. Ele desceu e foi até os homens. Fiquei olhando da cabine. Dava para ver bem o porco. O bicho estava com a pata dianteira arrancada fora e a garganta toda aberta. A cabeça estava pendurada só por um pedaço de couro. Era um estrago feio demais. Meu tio ficou uns minutos conversando com os caras, todos falando ao mesmo tempo e apontando para o campo. Depois ele voltou com uma cara fechada que eu nunca tinha visto. Entrou na caminhonete e disse que tinha sido o Puma. Eu não acreditei muito, mas não falei nada. A gente seguiu.
Na hora de passar pela porteira, ele nem me deixou descer para abrir. Mandou eu ficar com o revólver na mão e prestar atenção em volta enquanto ele mesmo fazia tudo. Abriu, passou com o carro, desceu de novo para fechar. Fez tudo rápido, olhando para os lados o tempo todo. A gente seguiu pela estrada interna até chegar na sede. Antes de entrar na casa, ele deu uma volta com a lanterna, olhando os cantos embaixo da varanda atrás do galpão. Não achou nada. Entramos. Mal fechamos a porta, a cachorrada começou a latir lá fora. Meu tio pegou a Winchester de novo e eu peguei o revólver. Ele foi para a janela, eu fiquei perto da porta. Mas fiquei com a arma apontada para o chão, que ele não tinha mandado fazer diferente. Ele ficou ali parado, olhando para fora pela fresta da cortina. Não disse nada, mas dava para ver que estava preocupado. A postura dele era de quem está esperando alguma coisa ruim acontecer. Os cachorros pararam de latir. Aí apareceu um homem montado, vindo devagar do campo. Meu tio saiu, ainda armado. O sujeito desceu do cavalo e ficou conversando com ele, apontando na direção de uma porteirinha que tinha entre as duas propriedades. Meu tio botou a mão na cabeça, do jeito que a gente faz quando recebe uma notícia ruim. O outro falou mais um pouco e foi embora. Meu tio voltou para dentro quase correndo. Ele me disse que o vizinho tinha visto o puma passando ali perto, entre as cercas, e que agora iam atrás dele. Pegou o revólver, botou na cintura, pegou uma faca grande, vestiu o poncho e o chapéu e saiu. Foi direto para o galpão, arreou um cavalo ligeiro e saiu no galope, a cachorrada atrás. Antes de ir, me disse que não importava o que acontecesse. Eu não devia sair de dentro de casa. Não devia abrir porta nem janela. Falou sério, olhando bem nos meus olhos. Eu não questionei. Tranquei a porta com a tranca de madeira, acendi um lampião pequeno na cozinha e fui para o quarto. Mas eu desobedeci. Abri a janela do quarto e fechei só o vidro. Fiz isso porque queria ver o que ia acontecer lá fora. Fiquei sentado na cama com o revólver do lado. A lua estava cheia, iluminando tudo. Dava para ver longe. Passou um tempo e eu vi meu tio voltando, vindo devagar. A cachorrada vinha em volta. Quando ele se aproximou de uma árvore grande que tinha ali perto da casa, um dos cachorros disparou e começou a pular no tronco, latindo desesperado. Os outros correram também e fizeram a mesma coisa. Parecia que tinha alguma coisa lá em cima. Eu me debrucei na janela, tentando enxergar. Peguei a lanterna e apontei para a copa da árvore, tentando iluminar a folhagem. Nessa hora, meu tio, ainda montado, levantou a aba do chapéu e olhou para cima. Num movimento rápido, levou a mão para o revólver que estava embaixo do poncho. Ele gritou alguma coisa, mas antes que pudesse sacar a arma, uma coisa pulou do meio das folhas. Pulou direto nele. Era enorme. A coisa acertou meu tio em cheio e derrubou ele do cavalo. O susto que eu levei foi tão grande que a lanterna escapou da minha mão e caiu pela janela. Eu me joguei de barriga no parapeito, olhando para fora, tentando ver o que estava acontecendo. No mesmo instante que o bicho tocou no chão, a cachorrada se atirou em cima dele. Os cachorros estavam enlouquecidos. Era caso de vida ou morte. Meu tio, que sempre foi homem forte, caiu no chão, mas já se virou e arrancou o revólver da cintura. Atirou. O tiro pegou e o bicho deu um urro que eu nunca tinha ouvido na vida. A cachorrada recuou. O animal ficou ali se debatendo, mas não caiu. E foi aí que eu vi direito o que era. A criatura estava em duas patas. Estava de pé feito gente. Mas não era gente. Era uma coisa peluda, grande, com as patas da frente parecendo mãos. Olhava fixo para o meu tio sem mexer a cabeça. Tinha ódio naquele olhar. Tinha uma raiva que não era de bicho comum. Meu tio atirou de novo, e de novo até acabar a munição do revólver. Alguns tiros pegaram de raspão, outros erraram. O bicho urrava e pulava de um lado para o outro, mas não fugia. Sem munição e sem tempo para recarregar, meu tio se atirou em cima do cavalo, que estava caído no chão machucado tentando se levantar. Ele queria pegar a Winchester que estava presa na sela, entre o cavalo e o chão. Nesse meio tempo, os cachorros se atracaram de novo com a criatura.
O bicho começou a bater neles com as patas. Cada pancada jogava um cachorro longe. Mas eles voltavam, mordendo, agarrando. 2 dos pequenos levaram uma bordoada e não se levantaram mais. Ficaram estirados ali. Vendo tudo aquilo, mesmo com o medo que eu estava sentindo, eu destravei a espingarda que estava no quarto, aquela de cano duplo que meu tio me deixava usar para caçar. Apoiei ela no parapeito da janela, mirei um pouco acima do bicho porque o chumbo era fino e espalhava, e atirei. Acertei a cabeça da criatura. Ela deu um grito e começou a se debater, passando as patas na cara. Atirei de novo, atirei mais uma vez. Acertei de novo. Eu tinha muito medo, sim. Mas na hora que eu vi que ia alcançar meu tio, eu soube que se eu não fizesse nada, ele ia morrer ali. Não tinha mais o que fazer a não ser atirar. Durante o tempo que eu dei cobertura com a espingarda, graças aos cachorros e aos tiros, meu tio conseguiu tirar a Winchester da cela. Mas mal ele pôs a arma na mão, o bicho saiu da confusão com os cachorros e agarrou ele pelo braço. Arrastou ele pelo chão. Meu tio não conseguia atirar daquele jeito. Então ele meteu a coronha da Winchester na boca do bicho e com a outra mão puxou a faca grande que tinha na cintura. Enfiou a lâmina com força no peito da criatura, bem em cima de onde fica o coração. O animal urrou de novo. Foi um urro que gelou meu sangue. Era um som que não parecia vir de nada deste mundo. Na mesma hora, ele soltou meu tio e os 2 caíram no chão. Meu tio pegou a Winchester, se virou e deu um tiro de perto, pegando na barriga do bicho. A criatura rodopiou, cambaleou, mas não caiu. Quase ao mesmo tempo se apoiou nas 4 patas e saiu correndo, campo afora. Meu tio se levantou, atirou mais 5 vezes. Pelo menos mais um tiro pegou porque o bicho tropeçou na corrida, mas continuou. Passou por uma cerca, arrebentando a madeira, e sumiu na escuridão. Depois que o bicho se foi, meu tio me chamou. Eu vi que ele estava assustado, mas mais que isso, estava preocupado se eu estava bem. Pulei a janela com a espingarda na mão. Ele recarregou as armas rapidamente, o revólver e a Winchester. Começou a se revistar para ver se não tinha se cortado feio. Foi aí que eu vi que ele tinha ferimentos. Tinha marcas no ombro, no braço, no peito, na perna. Estava sangrando, mas não era muito. Os cortes eram fundos, mas limpos. A gente entrou na casa. Ele lavou os ferimentos com água e cachaça, enfaixou com pano limpo. Não disse nada. Eu também não. Ficamos acordados o resto da noite, sentados na cozinha, com as armas carregadas na mesa. Quando amanheceu, eu peguei os cartuchos de chumbo grosso, carreguei a espingarda e enchi os bolsos com toda a munição que achei. Peguei uma faca com bainha, prendi no cinto e fui lá fora. Meu tio já estava pronto também, com a Winchester e o revólver. A gente foi até o lugar da briga. O chão estava todo revirado, a terra cavada. Tinha marcas de patas misturadas com as pegadas dos cachorros. A gente achou então um pedaço de alguma coisa que parecia a orelha de cachorro grande. Meu tio pegou aquilo, guardou no bolso e a gente continuou seguindo os rastros do bicho. Logo adiante a gente viu uma cerca pequena toda arrebentada. Quando chegamos perto, tinha sangue nas tábuas e num dos postes. O poste estava quebrado. A gente seguiu caminhando na mesma direção e logo viu manchas de sangue no pasto. As manchas levavam até uma mata pequena. Meu tio destravou a Winchester, apoiou ela no ombro. Eu fiz o mesmo com a espingarda. A cachorrada ia na frente, farejando. Eu estava com muita raiva e não queria saber de outra coisa, a não ser encontrar aquele bicho. A gente entrou na mata devagar, um de cada lado, separados uns metros. Não tinha dado meia dúzia de passos quando a gente achou só pedaços de roupa. Era roupa de homem, muito rasgada. O que me chamou a atenção foi que as roupas pareciam quase novas, antes de serem rasgadas. Não tinha sangue nelas, não tinha pelo, não tinha nada além de tecido rasgado. Meu tio pegou aquelas roupas, examinou bem. Depois a gente continuou atravessando a mata. Quando chegamos na cerca que divide a propriedade com a estrada, no fim daquela matinha, a gente parou. Tinha sangue nos arames da cerca. A gente voltou.
Meu tio fez uma fogueira. Pegou as roupas e o pedaço de orelha e jogou tudo no fogo. Ficamos ali vendo tudo queimar. Enquanto as chamas subiam, ele me olhou bem nos olhos. Falou devagar, como quem está tomando uma decisão difícil. Disse que o que a gente tinha visto e o que tinha acontecido tinha que ficar entre a gente. Disse que para todo mundo que perguntasse, tinha sido o puma que atacou durante a noite. Eu não chorei. Já tinha entendido o que ele estava dizendo antes mesmo dele falar. Eu sabia o que a gente tinha enfrentado, mesmo que não quisesse acreditar. Uma coisa que eu nunca entendi foi por que os vizinhos não apareceram. Tinha dado tanto tiro, tanto barulho, aqueles urros todos. Mas ninguém veio ver o que tinha acontecido. Aquilo deixou tudo ainda mais estranho. Com o tempo eu fui crescendo, fui estudando. Trabalhei, juntei dinheiro, viajei, vi muita coisa pelo mundo. Tive a chance de ver grandes felinos em outros países, longe daqui. Vi até um tigre atacando e matando uma res numa propriedade lá para as bandas da Sibéria, quando fui trabalhar num projeto de agronomia internacional. Foram experiências que eu nunca vou esquecer. Mas não tem noite que eu não pense naquela noite. Nada que eu vi depois se pareceu com aquilo que me apareceu em janeiro de 1983. Conversando com gente antiga do interior, gente que viveu a vida inteira nos campos e nas matas, eu ouvi muitas histórias parecidas. Pesquisei sobre elas. Li o que consegui encontrar. Nunca tive dúvida de que naquela noite não foi um puma que nos atacou. Não foi um gato grande. Não foi nenhum bicho conhecido. Só não sabia dizer o que era. Não tinha livros que falassem sobre aquela criatura. Pelo menos não livros de ciência. Hoje eu sei. Depois de tudo que estudei, de tudo que vi, de tudo que ouvi de gente que viveu experiências parecidas, eu posso dizer que sei. Sei que vi uma coisa que pouquíssimos veem na vida. Sei que sobrevivi a um encontro que mata a maioria das pessoas. Agora eu acredito. Hoje eu tenho certeza. A gente enfrentou naquela noite um lobisomem. Pode parecer coisa além da imaginação. Pode parecer loucura. Mas foi isso que aconteceu. Meu tio morreu faz 10 anos. Levou o segredo com ele até o fim, nunca mais tocou no assunto. Mas eu sei que ele também sabia. Ele sempre soube. Meu nome é Edilson José e sou de Caxias, no Maranhão. O que vou contar aqui não aconteceu comigo, mas com meu pai. Ele se chamava Osmar Ferreira. Era o ano de 1979. Meu pai trabalhava numa fábrica de beneficiamento de arroz que tinha na cidade. O trabalho dele era de vigia noturno. Entrava às 7 da noite e saía às 6 da manhã. Era um trabalho pesado, solitário, mas pagava bem para a época. E meu pai precisava do dinheiro, porque a gente era uma família grande. Éramos 6 irmãos e minha mãe não trabalhava fora. Ficava em casa cuidando da gente. Naquele tempo, por questão de segurança, meu pai sempre levava um facão com ele para o serviço. A fábrica ficava num lugar meio afastado, perto do rio, numa área onde não tinha muita casa por perto. Durante a noite, aquilo ficava completamente isolado. Tinha só o barulho do rio correndo e os grilos cantando. Meu pai me contou que no começo ele até sentia medo de ficar ali sozinho a madrugada toda, mas com o tempo foi acostumando. Ele sempre foi homem de coragem, duro na queda. Não tinha muita coisa que assustava ele. Foi num certo dia de setembro que tudo começou. Meu pai estava saindo para trabalhar quando passou 2 homens na frente da nossa casa. Eles trabalhavam na mesma fábrica, no turno do dia. Estavam conversando alto sobre um bicho que andava aparecendo no bairro durante a madrugada. Falavam que estava todo mundo com medo. Ninguém sabia direito o que era aquela coisa, mas as pessoas estavam preocupadas.
Tinha gente que não queria mais sair de casa depois que escurecia. Tinha mulher que não deixava os filhos brincarem na rua no fim de tarde. Meu pai ouviu a conversa dos dois e foi até eles perguntar. Quis saber que bicho era esse que estava assustando todo mundo. Os dois rapazes disseram que não sabiam ao certo. Aliás, ninguém sabia. Mas falaram com um certo medo no olhar que não queriam cruzar com aquilo de jeito nenhum. Meu pai não era de acreditar nessas coisas de assombração e bicho do mato. Não deu muita bola para o assunto. Disse que se era só história que o povo contava, não tinha motivo para se preocupar. Os dois olharam sério para ele e disseram que, história ou não, eles não queriam descobrir. Disseram que se cruzassem com aquilo, não iam saber o que fazer. Os dias foram passando normal. Chegou numa sexta-feira. Meu pai contou que era noite de lua cheia. O céu estava limpo, sem nuvem nenhuma. Ele saiu de casa no horário de sempre e foi para o trabalho. Quando chegou na fábrica, já estava perto das 7. Foi aí que ele percebeu que estava sem o facão. Tinha esquecido em casa. Como já estava lá e já era tarde, resolveu que não ia voltar buscar. A casa ficava longe e ele ia perder muito tempo. Pensou que não ia precisar mesmo, que nunca tinha precisado antes. Meu pai tinha uma salinha pequena lá na fábrica, onde ele passava a maior parte da noite. Tinha uma cadeira velha, uma mesinha, um lampião a gás. Ele se sentava ali, esperava dar o horário certo e então saía para fazer a ronda pelo terreno. Fazia isso umas 3, 4 vezes por noite. Naquela noite ele fez as 2 primeiras rondas sem problema nenhum. Tudo estava quieto. Voltou para a salinha, ficou mais um tempo sentado. Quando deu o horário da terceira ronda, ele saiu para fora. Estava caminhando tranquilo pelo pátio da fábrica quando passou por debaixo de uma árvore grande que tinha ali. Ficou parado um pouco, observando o terreno. De repente, ele ouviu um ganido de cachorro, logo seguido de um uivo. Não era uivo de cachorro comum. Era um som diferente, mais longo, mais forte. Logo depois começou uma sinfonia de latidos. Eram vários cachorros latindo ao mesmo tempo. Parecia que estavam com medo ou acuados por alguma coisa. O uivo que meu pai tinha ouvido parecia ter vindo de longe, então ele não deu muita atenção. Continuou fazendo a ronda normal. Estava quase terminando o caminho quando ouviu um rosnado muito alto. Olhou em volta, mas não viu nada. Apertou o passo. De repente ouviu outro rosnado, mais perto dessa vez. Estava bem próximo, muito próximo. Ele sentiu então uma respiração vindo de trás, aquele ar quente batendo na nuca. Quando virou para ver, a coisa estava ali. Meu pai sempre foi homem corajoso. Sempre encarou qualquer situação de frente. Mas naquele momento, ele me disse que, quando virou e viu o que estava rondando ele, ficou paralisado. As pernas tremeram. O corpo inteiro suou frio. Ele disse que aquilo era a própria encarnação do demônio. Descreveu a criatura como um animal negro. Tinha a cabeça de um cachorro grande. A pelagem era escura, sem brilho, opaca. Cheirava a podre, a carniça velha. A coisa estava em pé, como um homem. Estava ofegante, com ódio no olhar, encarando meu pai fixo. Num momento de desespero, sem saber o que fazer, meu pai começou a correr. Correu com tudo que tinha de força. Logo atrás dele, segundo o que ele contou, a criatura se abaixou, ficou em 4 patas, soltou um uivo e saiu correndo atrás. Completamente apavorado, meu pai conseguiu alcançar a porta de entrada da fábrica. Passou correndo, fechou rápido e trancou. Correu direto para a salinha dele. Lá dentro, ficou ouvindo os rosnados daquela criatura lá fora. Às vezes ouvia as batidas dela em volta da fábrica, como se estivesse procurando um jeito de entrar. Meu pai ficou em estado de choque. A única coisa que conseguia fazer naquela hora era rezar. Rezou todas as orações que sabia. Pediu proteção. Pediu para sair vivo dali. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, os ruídos estranhos e os uivos horríveis começaram a diminuir. Então começou de novo o som dos cachorros latindo. Pareciam estar tentando espantar aquela coisa.
Eles iam e voltavam, latindo desesperados. A criatura rosnava alto. Então veio mais um uivo daquele monstro, e meu pai pôde escutar quando aquilo se afastou, indo embora. Os cachorros continuaram latindo, seguindo o mato adentro, até que o som foi sumindo na distância. Assim que amanheceu, o chefe de meu pai chegou para fazer a troca de turno. Meu pai, sem pensar muito, pediu as contas. O chefe dele ficou surpreso. Perguntou qual era o motivo de ir embora assim do nada, sem aviso. Meu pai olhou para ele e disse que existem coisas que a gente não consegue explicar. Disse que o que ele tinha passado ali naquela madrugada era pavoroso demais para colocar em palavras. Disse que não ia voltar ali de noite por dinheiro nenhum. Meu pai hoje é falecido, morreu faz 5 anos, mas quando ele me contou essa história, eu pude ver no olhar dele que era verdade, não era invenção, não era exagero. Tinha um medo real naqueles olhos, um medo que nunca tinha saído de dentro dele. Eu acredito no que ele disse, não tenho dúvida nenhuma. O que ele viveu naquela madrugada foi algo que está além da nossa compreensão. Foi algo que não devia existir, mas existe. Meu pai enfrentou um lobisomem e sobreviveu para contar. Eu me chamo Valdeci Nunes e tenho 43 anos de vida nessa terra. Nasci e fui criada aqui mesmo em Campo Formoso, no norte da Bahia, onde o sol arde na caatinga e a poeira vermelha gruda na pele que nem reza forte. Minha história aconteceu quando eu era menina ainda, mas ficou guardada aqui dentro que nem brasa debaixo de cinza, queimando baixinho todos esses anos. Só agora consegui botar para fora, porque tem coisa que a gente vê nessa vida que não sai mais da memória, por mais que a gente queira esquecer. Naquele tempo, por volta de 1987, eu devia ter uns 12 ou 13 anos por aí. A gente morava numa casinha simples na parte mais baixa do bairro, perto de onde começava o mato. Campo Formoso sempre foi cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, mas naquela época era menor ainda. Tinha rua sem calçamento, muito terreno vazio, cheio de capim e galho seco. E à noite ficava tudo escuro que a gente mal enxergava a mão na frente do rosto. A luz elétrica era fraca e tinha poste só nas ruas principais. Minha casa ficava numa subida que a gente chamava de Ladeira do Cruzeiro. Logo acima tinha outra rua paralela, e entre as duas passava um corredor estreito de escada de pedra que o pessoal usava para encurtar caminho. Dos lados dessas escadas crescia mato bravo, daquele que tem espinho e cobra. Minha avó Joventina sempre dizia para não brincar por ali, mas criança não escuta mesmo. Eu e os meninos da vizinhança, a gente passava a tarde toda jogando bola na rua, correndo, fazendo aquela algazarra que criançada faz. Era costume nosso parar de brincar quando o sol ficava mais forte, ali para as 2 ou 3 da tarde. O calor daquela região é dos bravos. Esquenta o chão que nem chapa de fogão. A gente sentava na sombra de uma mangueira velha que tinha na esquina e ficava conversando besteira, contando causo, rindo das coisas que menino ri. Foi num desses dias de calor danado que eu vi o menino pela primeira vez. Ele vinha subindo a ladeira devagar, com a cabeça baixa. Os outros nem repararam direito, mas eu percebi que tinha alguma coisa estranha nele. Estava descalço no meio daquela quentura toda, o chão queimando que soltava fumacinha. Usava um short todo sujo de barro seco e uma camisa tão velha e rasgada que mal dava para dizer que cor era. Mas o que mais me chamou a atenção foi o jeito dele. Parecia assustado e triste ao mesmo tempo, andava olhando para os lados como bicho acuado. Me deu uma dó no peito que eu nem sei explicar.
Quando ele ia começar a subir a escadaria de pedra, eu gritei para ele esperar. O menino parou e ficou me olhando com um ar desconfiado. Senti que os outros meninos ali perto me olhavam com cara de reprovação, daquele jeito que criança olha quando acha que você está fazendo alguma bobagem. Mas eu não liguei. Me levantei sozinha e fui até ele. Estendi a mão e disse que ele podia sentar um pouco ali na sombra com a gente. O menino me olhou nos olhos por um tempo comprido. Era como se ele estivesse medindo se eu era de confiança ou não. Naquele tempo tinha muito disso, sabe? Menino de um lado da cidade brigava com o menino do outro lado por causa de bobagem. Acho que ele pensou que a gente ia fazer maldade com ele. Mas depois de me estudar bem, ele pegou na minha mão e sentou na beirada da escada. Eu sentei do lado dele e perguntei o nome. Ele respondeu baixinho que se chamava Adailton Pereira da Silva. Disse que vinha de longe, de uma cidade que ficava muito distante dali. Perguntei qual era, mas ele não quis falar direito. Só disse que se contasse eu não ia acreditar mesmo. Falou que o pai dele era pedreiro e que estavam ali de passagem, iam ficar só um tempo. A voz dele era cansada. Parecia gente que tinha andado léguas e léguas debaixo do sol. Falei para ele que tinha ficado preocupada quando vi ele subindo a ladeira daquele jeito, descalço e com aquela cara de aflição. Perguntei se estava tudo bem, se ele precisava de alguma coisa. Foi aí que ele abaixou a cabeça e vi que os olhos dele encheram de água. Ele respirou fundo, engoliu seco tentando segurar o choro, mas algumas lágrimas escorreram mesmo assim. Botei a mão no ombro dele tentando dar um conforto e disse que ele podia falar, que eu ia tentar ajudar no que fosse possível. Ele levantou a cabeça de repente e me olhou com os olhos arregalados. Falou que ninguém podia ajudar ele, que ele sofria de uma maldição. Meu coração apertou. Disse que não acreditava naquilo, que não existia maldição nenhuma, que ele devia estar com a cabeça cheia de história. Mas ele continuou olhando para mim com uma seriedade que me arrepiou toda. Perguntou se eu sabia guardar segredo. Respondi que sim. Ele então pediu para eu jurar que nunca ia contar aquilo para ninguém. Juntei os 2 dedos, beijei e prometi que não ia falar. O menino respirou fundo de novo e começou a contar. Parecia mais um desabafo, como se ele tivesse guardado aquilo dentro do peito por tempo demais e agora precisava soltar. As palavras saíam devagar, pausadas, carregadas de um peso que eu nunca tinha visto em ninguém daquela idade. Ele disse que era amaldiçoado, que o pai dele tinha tido 6 filhas mulheres antes dele nascer, e quando veio o 7º filho homem, ele já veio marcado. Disse que em família assim, o 7º filho depois de 6 filhas nasce com a maldição do lobisomem. Explicou que a maldição funcionava assim. A pessoa não virava lobisomem logo de cara, mas se algum dia fosse mordida por cachorro, aí a coisa se realizava de verdade. E ele tinha sido mordido quando era mais novo. Agora estava com 14 anos e as transformações tinham começado. Falou que não acontecia sempre, só quando a lua estava bem forte e cheia no céu. Quando vinha a transformação, ele sentia o corpo todo se contorcer. A língua inchava e ficava grossa. Ele babava tentando cuspir ela para fora. Os ossos pareciam que se moviam por dentro da pele, crescendo e encolhendo. As orelhas ardiam que nem brasa de carvão. Depois disso ele apagava. Era como se ele sumisse de dentro de si mesmo. Quando acordava, estava em outro lugar, dentro de um corpo que não era mais dele. Era um corpo de lobo, mas ele ainda estava ali dentro, só que não mandava mais em nada. Ficava só assistindo, vendo tudo sem poder fazer nada. Às vezes parecia que ele conseguia tomar o controle por uns instantes, mas logo o instinto do bicho voltava e tomava conta. Aí ele saía para o mato para caçar. Sentia o cheiro de tudo, de terra, de mato, de bicho, de carne. Ouvia o coração dos animais batendo longe. E quando chegava perto, a vontade era de destruir, despedaçar, comer. Contou que o pai tinha levado ele num curandeiro lá no Mato Grosso, um índio da tribo dos Xinguanos, que conhecia essas coisas de assombração.
O curandeiro explicou que existia cura para quem tinha sido mordido por lobisomem, mas não para o caso dele, porque ele tinha nascido já com a marca. A cura era só para quem tinha sido infectado pela mordida. Tinha que fazer uma dança em volta de um lobo amarrado, dar 7 voltas no sentido dos ponteiros do relógio numa noite de lua cheia e depois matar o lobo deixando ele com muita raiva. Aí o espírito do bicho entrava na pessoa e tomava conta das células contaminadas, transformando ela também. Depois, para curar, tinha que levar a pessoa de volta para o lugar onde o lobo foi enterrado e fazer a dança ao contrário, 7 voltas no sentido contrário. Aí o espírito se libertava e ia embora. Mas no caso dele, não tinha jeito. Ele tinha nascido assim, não tinha sido mordido por lobisomem. Tinha sido mordido por cachorro comum. Isso só tinha feito a maldição de nascença se realizar. O curandeiro não podia fazer nada. Depois dessa conversa, o pai ficou desesperado e com medo que o índio espalhasse a história por lá. Pegaram as coisas e sumiram da região. Desde então a família dele vivia se mudando, ficava uns meses num lugar e depois ia embora para outro. Depois que terminou de contar, ele ficou quieto, olhando para o chão. Coloquei a mão no ombro dele de novo e disse que aquilo tudo devia ser coisa que tinham botado na cabeça dele, que não existia essas coisas. Ele tirou minha mão do ombro com delicadeza, me olhou sério e perguntou de onde eu achava que ele estava vindo naquele momento. Fiquei sem saber o que responder. Ele continuou falando. Disse que tinha acordado no meio do mato a mais de 10 quilômetros dali, rasgado e sujo de lama. Tinha se lavado num córrego e estava andando há mais de 3 horas tentando voltar para onde a família estava morando. Perguntou se eu achava que ele estava inventando aquilo. Meus olhos encheram de água e pedi desculpa. Disse que acreditava nele e que sentia muito. Ele se levantou e eu segurei no braço dele. Falei para ele esperar ali, que ia em casa correndo buscar uma camisa e um chinelo para ele, porque o sol estava castigando demais. Ele concordou com a cabeça. Saí correndo ladeira abaixo até minha casa. Peguei uma camisa velha do meu primo e um chinelo de dedo que tinha aqui. Quando voltei, o menino não estava mais lá. Perguntei para os outros se tinham visto ele ir embora. Disseram que assim que dobrei a esquina, ele tinha subido a escada correndo, parecia apavorado. Fiquei chateada, mas não podia fazer mais nada. Voltei para o jogo e tentei esquecer aquela conversa, mas não conseguia tirar o rosto dele da cabeça. Aquele olhar assustado, aquele jeito de quem carregava um fardo pesado demais para as costas. Passei dias pensando naquilo, me perguntando se era verdade mesmo ou se o menino tinha algum problema na cabeça. Mas alguma coisa dentro de mim dizia que ele não estava mentindo. Passaram umas 3 semanas, talvez um pouco mais. Eu já tinha voltado para a rotina normal de criança, brincando, estudando, ajudando minha avó em casa. Morava com meus avós maternos porque meus pais eram separados. Meu avô Lindomar trabalhava como jardineiro nas chácaras dos fazendeiros ricos que tinham propriedade perto da cidade. Minha avó Joventina costurava para fora e dava aula de catecismo na igreja. Eu dormia num quartinho pequeno nos fundos da casa. Do lado de fora tinha um quintal comprido, onde meu avô criava uns porcos. Nada grande, era só uma porca e os filhotes dela. Atrás do chiqueiro, começava um matagal fechado que ia até a rua de baixo. Naquela noite eu estava me revirando na cama, daquele jeito que a gente fica quando não consegue pegar no sono. Já devia ser de madrugada quando comecei a ouvir um barulho estranho lá fora. Parecia que tinha alguma coisa mexendo no quintal. A porca começou a grunhir, um grunhido diferente de bicho assustado. Me levantei devagarinho, desci as escadas sem fazer barulho para não acordar meus avós. Peguei uma faca grande da cozinha, daquelas que minha avó usava para cortar carne, e fui até a porta dos fundos. Abri devagar e saí para o quintal. A noite estava clara. A lua cheia brilhava no céu que nem lamparina acesa. Dava para enxergar tudo com nitidez. Fui andando em direção ao chiqueiro, segurando a faca com força. Quando cheguei perto, vi a porca encostada num canto,
olhando para alguma coisa do outro lado. Virei a cabeça devagar e meu coração quase saiu pela boca. Tinha um bicho ali, do lado de fora do chiqueiro. Parecia um cachorro, mas era grande demais e tinha uma forma esquisita, errada. O tronco era curto e grosso, mas as pernas eram compridas e musculosas, desproporcionais. A cabeça era alongada, o focinho era pontudo e as orelhas eram enormes, mas não ficavam em pé no topo da cabeça. Ficavam caídas dos lados, que nem orelha de morcego. E os olhos eram amarelos, brilhavam na escuridão com uma luz própria, uma luz que não era natural. O bicho estava ofegante, a língua para fora, pingando baba. Quando me viu, parou de olhar para a porca e virou a cabeça na minha direção. Me encarou com um olhar que era puro ódio. Senti minhas pernas bambas, a faca quase caiu da minha mão. Mas aí alguma coisa clicou na minha cabeça. Reparei melhor e vi que tinha pedaços de pano rasgado grudado no corpo do bicho. Eram restos de roupa. E alguma coisa naqueles olhos amarelos, apesar do ódio todo, tinha alguma coisa humana ali dentro. Minha boca se abriu sozinha e as palavras saíram sem eu pensar. Gritei o nome dele. Adailton, é você, menino. Sou eu, Valdeci. Lembra de mim, a menina da escada. É você. O bicho parou de rosnar na mesma hora. Me olhou de um jeito diferente. O ódio sumiu daqueles olhos e veio uma tristeza profunda no lugar. Uma tristeza que doía só de ver. Era como se ele estivesse pedindo desculpa, como se estivesse dizendo que não queria estar ali daquele jeito, mas não tinha escolha. Ficamos nos encarando por um tempo que pareceu eterno. Eu paralisada com a faca na mão, ele parado feito estátua. Então, ele se virou, deu 2 passos para trás, pegou impulso e pulou. Foi um salto imenso, antinatural. Passou por cima do chiqueiro todo e caiu do outro lado com um baque surdo. Os movimentos dele eram estranhos, descoordenados, como se ele ainda não soubesse usar direito aquele corpo. Vi ele desaparecer no meio do matagal. O barulho dos galhos quebrando foi sumindo aos poucos, até ficar só o silêncio e o canto dos grilos. Fiquei ali parada. Os pés pareciam ter criado raiz no chão, a boca ainda aberta, a faca pesando na mão. Não sei quanto tempo passei assim. Só sei que quando consegui me mexer, entrei para dentro de casa com as pernas tremendo. Subi para o meu quarto e não preguei o olho o resto da noite. Fiquei encolhida debaixo do lençol, ouvindo cada barulho, cada rangido da casa, com medo que aquilo voltasse. Nos dias seguintes não contei nada para ninguém. Quem ia acreditar em mim? Iam dizer que eu tinha sonhado, que tinha comido alguma coisa que fez mal, que era invenção de menina. Guardei aquilo para mim mesma e tentei seguir em frente. Mas a imagem daquele bicho, daqueles olhos amarelos cheios de tristeza, daquele menino preso dentro daquela forma horrível, isso nunca saiu da minha cabeça. Tempos depois a gente ficou sabendo que uma família de fora tinha passado uns dias ali perto, mas tinha ido embora de repente. Ninguém sabia direito de onde vinham, nem para onde foram. Eu nunca mais vi o menino Adailton, nem na forma humana, nem na outra. Mas às vezes, quando a lua está cheia e eu olho para ela pela janela, me lembro dele e fico pensando se ele ainda está por aí, carregando aquela maldição, sofrendo sozinho longe de todo mundo. Isso aconteceu faz mais de 30 anos, mas continua vivo dentro de mim como se tivesse sido ontem. Tem gente que não acredita nessas coisas, acha que é tudo lenda, história de gente simples que não estudou. Mas eu vi com meus próprios olhos. Eu olhei dentro daqueles olhos amarelos e vi um menino desesperado pedindo ajuda. E isso ninguém vai tirar da minha cabeça. O que eu vou contar agora aconteceu faz tempo,
lá pelos começos dos anos 82, quando eu ainda era menina nova, coisa de uns 10 anos. Mas juro que me lembro de tudo como se fosse ontem, cada detalhe, cada som, cada segundo daquele inferno que eu, minha avó e minha irmã passamos. Todo ano era a mesma coisa. Quando chegava o tempo das férias, eu e minha irmã mais velha pegávamos o ônibus e íamos passar um tempo na casa da minha avó. Ela morava numa cidade pequena ali perto de Joinville, no norte de Santa Catarina. Era um lugar bonito, daqueles que parecem parados no tempo. Casas simples, gente simples, muito mato em volta. Tinha a serra ali perto, coberta de mata atlântica fechada, onde a neblina descia quase todo dia no fim da tarde. A cidade era cortada por um rio estreito e tinha aquela linha de trem velha que já não passava trem fazia tempo, mas os trilhos continuavam lá, enferrujados, sumindo no meio do mato. A gente adorava ir para lá. Era diferente da correria da cidade grande. Lá tinha tempo para tudo. Tempo para sentar no terreiro e ver o dia passar. Tempo para subir nas árvores e comer fruta direto do pé. Tempo para escutar as histórias antigas que a minha avó contava quando a noite chegava. Mas também tinha aquelas histórias que o povo da região contava baixinho, aquelas que faziam a gente olhar para o lado quando escurecia. Diziam que aparecia coisa naquela região. Luz na estrada velha que levava para o cemitério. Vulto que atravessava a rua quando era noite de sexta. Barulho estranho vindo do mato quando a lua estava cheia. Naquele ano chegamos bem cedo. O ônibus tinha saído de madrugada e quando descemos na rodoviária ainda eram umas 7:30 da manhã. Minha avó estava esperando a gente com aquele sorriso largo dela. A casa ficava num bairro meio afastado do centro, onde as ruas eram de terra batida e as casas tinham um quintal grande. O quintal dela tinha galinheiro, pé de goiaba, pé de jabuticaba, e nos fundos tinha um matagal que fazia divisa com o terreno do vizinho. A casa era de madeira dessas antigas, com assoalho que rangia e paredes de tábua que deixavam umas frestas finas entre as madeiras. Tinha 3 cômodos só. A sala na frente, que era também onde ficava a cozinha com o fogão a lenha. Um quartinho pequeno, onde minha avó guardava as coisas dela. E o quarto onde a gente dormia, que tinha uma janela pequena de madeira que dava para o quintal. Logo depois que chegamos e tomamos café, minha irmã já quis ir no cemitério. Era uma mania dela. Toda vez que a gente chegava, ela ia lá acender vela para as almas. Eu ia junto porque gostava de andar entre os túmulos antigos, ler os nomes nas cruzes, imaginar quem tinha sido aquela gente toda. O cemitério ficava numa parte alta da cidade. Tinha muito pé de cipreste e aquele cheiro de terra úmida misturado com flor murcha. Passamos um tempo lá e depois voltamos para casa. Os primeiros dias foram bons. A gente passeava, visitava as pequenas fazendas que tinham espalhadas pela região, ia na igrejinha no domingo. Minha avó fazia comida boa, aquelas coisas simples que têm gosto de infância. Tudo estava normal até o dia que ela resolveu que precisava acertar com um leiteiro, para trazer leite fresco todo dia. Não tinha geladeira na casa, então o jeito era comprar todo dia direto de quem produzia. Foi assim que a gente foi parar na fazenda do senhor Edmilson Paz. Ele tinha uma propriedade média ali uns 3 quilômetros da cidade, lugar de muito pasto, curral bem cuidado, umas 20 cabeças de gado leiteiro. Quando a gente chegou lá, eu fiquei impressionada com o tanto de verde que tinha. Era cerca viva florida, pé de fruta de todo tipo, jardim bem tratado. Eu já saí correndo para explorar tudo, subia nas árvores, pegava fruta, sujava a roupa de terra. Menina é assim, não para quieta. Minha avó estava conversando com o dono da fazenda quando eu voltei. Foi aí que eu vi ele pela primeira vez. O senhor Edmilson Paz era um homem que devia ter seus 40 e poucos anos, alto, magro demais, com uma cara que me deu um arrepio estranho. Tinha uns olhos muito claros, quase amarelados, que pareciam olhar atravessado para a gente. O cabelo dele era meio ruivo, meio grisalho, todo despenteado.
e tinha uma aparência esquisita, uma coisa que eu não sabia explicar, mas que me deixou com medo na hora. Quando ele estendeu a mão para me cumprimentar, eu recuei e fiquei escondida atrás da minha avó. Ele perguntou quantos anos eu tinha. Minha avó respondeu por mim, disse que eu era nova ainda, que a gente só ia ficar mais uns dias ali e depois voltava para casa. Ele ficou olhando para mim de um jeito que me deixou mais nervosa ainda. Mas depois a conversa seguiu normal. Ele disse que ia começar a entregar o leite no dia seguinte bem cedinho. Minha avó passou o endereço direitinho e a gente se despediu. No caminho de volta para casa, minha irmã perguntou por que eu tinha sido mal educada com o homem. Eu disse que não sabia explicar, mas que tinha achado ele muito estranho. Minha avó não disse nada, só ficou quieta, pensativa. Agora eu sei que ela também tinha sentido alguma coisa errada naquele encontro. Naquela noite, depois da janta, a gente foi para o quarto se deitar. Não tinha televisão, então o costume era minha avó contar histórias, até a gente pegar no sono. O quarto tinha uma cama de casal grande embaixo da janela, onde minha avó dormia com minha irmã. Na parede do lado oposto, tinha uma cama de solteiro onde eu dormia. Bem do lado da minha cama tinha um buraco na parede de madeira, uma fresta entre as tábuas que dava para ver o quintal lá fora. Eu ficava olhando por ali enquanto escutava as histórias, vendo a noite lá fora, as sombras das árvores se mexendo com o vento. Minha avó sempre me chamava a atenção, mandava eu parar de ficar olhando para fora e prestar atenção nas histórias. Naquela noite, os cachorros da vizinhança começaram a latir muito. Latido comprido, daqueles que parecem aviso. Eu tentei dormir rápido e puxei a coberta até a cabeça, com medo de alguma coisa que eu não sabia direito o que era. Mas consegui dormir e a noite passou sem nada demais. A semana foi passando tranquila. O leite chegava todo dia cedinho, trazido por um rapaz que trabalhava na fazenda. A gente seguia com a rotina das férias, brincando, passeando, ajudando minha avó nas tarefas da casa. Mas eu notei que ela estava diferente, mais calada, mais atenta aos barulhos da noite, mais preocupada quando escurecia. Até que chegou aquela sexta-feira. Eu nunca vou esquecer. Foi o dia que o inferno começou de verdade pra gente. Durante o dia estava tudo normal, mas quando chegou a noite minha avó disse que não ia contar história. Disse que era melhor a gente tentar dormir logo. Ela rezou um terço comprido, fez o sinal da cruz em cada uma de nós. Acendeu uma vela que deixou queimando num pires em cima da mesinha e depois apagou a lamparina e mandou a gente se deitar. Eu achei estranho ela estar tão séria, mas obedeci. Fiquei ali deitada no escuro, ouvindo os barulhos da noite lá fora. Grilo cantando, vento nas folhas, o ranger da madeira da casa. Aos poucos fui pegando no sono. Não sei quanto tempo tinha passado quando eu acordei de repente com um barulho. Os cachorros tinham começado a latir. Mas não era latido comum, não. Era um latido desesperado, cheio de medo. Um atrás do outro, todos os cachorros da redondeza pareciam estar gritando para avisar de alguma coisa. Eu fiquei quieta na cama, prestando atenção. Então escutei um som que vinha de fora. Era como se alguma coisa grande estivesse andando devagar em volta da casa. Um som de passo pesado na terra, respiração ofegante. Eu olhei pela fresta na parede, mas não consegui ver nada. Estava muito escuro lá fora. As galinhas no galinheiro começaram a fazer um escândalo terrível, batendo asa, cacarejando de pavor. Eu já estava assustada, o coração batendo forte no peito. Minha avó acordou também com o barulho. Ela se sentou na cama e ficou em silêncio, escutando. Então ela falou alto, com a voz firme, mandando eu parar de olhar pela fresta e ficar quieta. Mas parece que o que estava lá fora escutou a voz dela, porque de repente veio uma pancada violenta na parede do lado que eu dormia. O impacto foi tão forte que o quartinho inteiro tremeu. Pedaços de reboco caíram. A cama se mexeu do lugar. Eu e minha irmã gritamos ao mesmo tempo e começamos a chorar. Aquilo lá fora ficou ainda mais irritado com o nosso grito. Começou a bater na janela de madeira.
dando golpes tão fortes que as tábuas começaram a rachar. Dava para ouvir a respiração da coisa, um som rouco, animalesco, cheio de raiva. Eu estava apavorada, mas mesmo assim não consegui evitar. Olhei de novo pela fresta. E foi aí que eu vi. Era um cachorro imenso, do tamanho de um bezerro, todo negro, com pelo curto e áspero. As orelhas eram pontudas e grandes, ficavam viradas para frente captando cada som. Os olhos eram vermelhos, brilhavam na escuridão como brasa acesa. A boca estava entreaberta e dava para ver os dentes enormes para fora, dentes de fera, brancos e afiados como faca de açougueiro. Não deu para ver o corpo inteiro pela fresta pequena, mas dava para sentir que era uma criatura enorme, forte, feita para matar. A criatura deve ter sentido que eu estava olhando, porque de repente ela veio direto na direção da fresta e também olhou através dela. Os olhos vermelhos dela ficaram fixos nos meus. Eu vi raiva ali dentro, fome, uma vontade assassina que me gelou o sangue todo. Eu gritei e saí correndo da cama. Minha avó já estava de pé, tinha acendido a lamparina e estava com o facão que ela usava para rachar lenha na mão. Ela pegou a gente, eu e minha irmã, e nos levou correndo para a sala. Mandou a gente se abaixar atrás do sofá velho que tinha ali e ficar quietas. Enquanto isso, a fera rodeava a casa. Dava para ouvir ela andando em volta, farejando, procurando um jeito de entrar. Minha avó foi até a parede e olhou por uma das frestas. Quando ela olhou, a criatura estava do outro lado. Elas ficaram se encarando por um segundo. Então minha avó começou a gritar. Dizia que sabia quem ele era. Dizia que se ele entrasse ali, ela ia morrer, mas ia defender as netas dela. Dizia que ia cortar o pescoço dele com o facão. Mandava ele ir embora, voltar para o inferno de onde tinha saído. A criatura se afastou um pouco quando ouviu os gritos, mas depois voltou com mais violência ainda. Ela foi até a porta da frente e se jogou de corpo inteiro contra a madeira. O impacto foi tão forte que a casa inteira balançou. Os pratos na estante tilintaram. Pó caiu do teto. A porta rangeu, mas não cedeu. A fera recuou, deu uma volta e se jogou de novo. Fez isso 3 vezes. A cada vez o impacto era mais forte. A cada vez eu tinha mais certeza que a porta não ia aguentar. Eu e minha irmã estávamos abraçadas atrás do sofá, chorando baixinho, tremendo de medo. A vela que minha avó tinha acendido projetava sombras enormes nas paredes. O vento que entrava pelas frestas fazia a chama dançar. Minha avó estava parada no meio da sala, facão na mão, corpo tenso, pronta para enfrentar o que viesse. Então, de repente, tudo ficou em silêncio. A criatura parou de bater na porta, parou de rondar a casa. Não se ouvia mais nada lá fora, nem os cachorros ladrando, nem as galinhas, nem o vento nas árvores. Um silêncio pesado, sufocante, que durou uns 10 ou 15 minutos. Minha avó não relaxou. Ela ficou ali olhando para as frestas, tentando ver o que estava acontecendo lá fora. Foi quando a gente ouviu o barulho em cima da casa. A criatura tinha subido no telhado. Dava para ouvir ela andando lá em cima devagar, as garras arranhando as telhas. Ela foi até onde ficava a chaminé, que era feita de lata velha de óleo. Começou a arrancar as telhas ao redor. Uma telha caiu no chão do lado de fora, depois outra, depois mais uma. A criatura estava abrindo um buraco no teto. A gente olhava para cima apavoradas. Pedaços de barro seco começaram a cair. Depois dava para ver as ripas de madeira do telhado. E então a gente viu as garras. Eram enormes, negras, curvas, com pontas afiadas. A criatura enfiou a pata pelo buraco que tinha feito, procurando agarrar alguma coisa, tentando aumentar o buraco para poder passar. Minha avó não pensou 2 vezes. Ela correu até embaixo do buraco e enfiou o facão com toda a força na pata da criatura. A lâmina entrou fundo. A fera deu um urro tão alto, tão agudo, tão cheio de dor e raiva, que meu ouvido doeu. Era um som que não parecia deste mundo. Um som que vinha do fundo de um pesadelo.
A criatura tirou a pata do buraco rapidamente. Sangue preto escorreu pelo teto e pingou no chão. O urro tinha acordado o vizinho dos fundos. Ele era um homem mais novo, caçador, tinha uma espingarda que usava para caçar no mato. A gente ouviu quando ele abriu a porta da casa dele e gritou perguntando o que estava acontecendo. Minha avó gritou de volta pedindo ajuda, dizendo que tinha uma fera atacando a casa. O homem não demorou. A gente ouviu 2 tiros. O estouro da espingarda rasgou a noite. A criatura em cima do telhado deu outro grito. Esse ainda mais alto que o primeiro, um grito que parecia misturar dor com ódio. Depois a gente ouviu quando ela pulou do telhado. O baque no chão foi pesado, então ela saiu correndo. Dava para ouvir ela indo embora, atravessando o quintal, pulando a cerca, entrando no matagal. Minha avó correu até a fresta da parede e olhou. Ela viu quando a criatura entrou nos trilhos velhos da ferrovia e sumiu correndo na escuridão, deixando um rastro de sangue na terra. Passou mais ou menos meia hora até o vizinho e a mulher dele virem até a nossa casa. Eles trouxeram lampião, trouxeram mais gente que tinha acordado com os tiros. O homem contou que tinha mirado na barriga da criatura. Disse que tinha certeza que tinha acertado pelo menos um dos tiros. Disse que se ele tinha acertado mesmo, ia aparecer alguém ferido na cidade nos próximos dias. Alguém com ferimento de bala na barriga ou no peito, e que aí a gente ia descobrir quem era. Minha avó fez café para todo mundo. Ninguém conseguiu mais dormir naquela noite. Eu e minha irmã ficamos sentadas no sofá, abraçadas, em choque. Quando clareou o dia, minha avó fez o café da manhã. Ela estava esperando o leite chegar como sempre. Mas quem apareceu foi outro rapaz, não o que costumava fazer a entrega. Minha avó perguntou pelo senhor Edmilson Paz. O rapaz disse que o patrão tinha se ferido grave na noite anterior. Disse que ele tinha aparecido na fazenda de madrugada todo ensanguentado, com ferimento de bala na barriga e uma facada funda na mão. Disse que tinham levado ele às pressas para o hospital da cidade vizinha, que ali não tinha estrutura para tratar um ferimento daquele tamanho. Disse que estava feio, que o homem tinha perdido muito sangue, que talvez não sobrevivesse. Minha avó não teve mais dúvida nenhuma depois daquilo. O senhor Edmilson Paz era lobisomem. Tinha sido ele que atacou a nossa casa naquela noite. Ele tinha ido atrás de mim porque eu ainda não era batizada. Tinha alguma coisa naquilo, alguma lógica antiga de criatura amaldiçoada que procura criança sem batismo. Eu só fui batizada mesmo quando fiz 12 anos, bem depois de tudo isso. A gente não ficou mais nenhum dia na casa da minha avó. Pegamos as nossas coisas e voltamos para a cidade naquele mesmo dia. Anos depois eu soube que o senhor Edmilson Paz tinha morrido dos ferimentos. Soube também que outras pessoas na região tinham histórias parecidas sobre ele. Avistamentos estranhos nas noites de sexta, desaparecimento de animais, marcas de garras em porteiras de fazenda. Tem gente que não acredita nessas coisas. Tem gente que acha que é tudo história, imaginação, lenda do interior. Mas eu sei o que eu vi naquela noite. Eu sei o que eu senti. Eu sei do medo que tomou conta de mim quando olhei nos olhos daquela criatura. E esse medo nunca foi embora completamente. Até hoje, quando chega sexta-feira e a noite cai, eu fecho todas as portas, todas as janelas e rezo para que nada venha me procurar na escuridão.